Após explicarmos, conforme o sistema do mérito, o que são os orçamentos, suas fontes de recursos, seus mecanismos distribuidores, suas finalidades ou destinos, passaremos agora neste vídeo a explicar o que consideramos o mais importante, que é a participação social, que é a sua, a minha, a nossa participação nos orçamentos. Inicialmente perguntamos: quantas vezes você, eu, nós fomos informados de que todos os segredos do dinheiro estão nos orçamentos? Quantas vezes já fomos convidados a participar e ou opinar na elaboração dos orçamentos públicos e, em especial, no orçamento da União? Quantas vezes nos foram perguntado ou explicado sobre qual deveria ser a dimensão, ou seja, o tamanho dos orçamentos? Em outras palavras, de quanto dinheiro nós precisamos para atender às nossas necessidades? Quantas vezes perguntaram a você, a mim, a nós, sobre quais prioridades deveriam ser adotadas nos orçamentos? Ou seja, quanto do dinheiro dos orçamentos deverá ser reservado para atender o que é mais importante para você, para mim, para as nossas famílias? No momento da distribuição dos dinheiros, ou seja, dos recursos, dos orçamentos, quantas vezes perguntaram a você, a mim, a nós, como a distribuição desse dinheiro deveria ser feita? No momento da execução dos orçamentos, quantas vezes perguntaram também a você, a mim, a nós, onde, como e quando o dinheiro dos orçamentos deveria ser investido ou gasto? Se vocês me perguntarem: professor, por que você fala tanto em dinheiro? Eu lhes responderei na hora. Porque dinheiro, gente, é o meio para se alcançar os fins, que são a produção, a transformação, a distribuição, a aquisição das riquezas. Sem os meios, será em vão sonhar, pois jamais alcançaremos os fins. Ele é o símbolo do trabalho e representa a liberdade de trabalhar, de produzir, de transformar, de distribuir e adquirir as riquezas indispensáveis ao atendimento das nossas necessidades básicas. Sem isso, somos condenados à miséria e à escravidão. E para o escravo, já sabemos, tudo é muito difícil. A dificuldade criada pela miséria e pela escravidão, não tenhamos dúvida, é o que mais convém aos usurpadores dos nossos direitos e das nossas riquezas. Eles já inventaram de tudo para nos fazer de otários e nos manter distantes do dinheiro, que são os meios, e das riquezas, que são os fins. Inventaram até que Deus condena o dinheiro e as riquezas. Grande mentira essa, pois Deus jamais condenou o dinheiro ou a riqueza. Ao contrário, Ele bem sabe do que precisamos e nos deu todas elas em abundância. E condenou, isto sim, o egoísmo dos que as querem só para si. Respostas e explicações para estas importantes questões veremos agora neste vídeo. Por isso, peço a sua atenção especial, pois a sua participação desde agora será de grande valia para mim, para você, para as nossas famílias, enfim, para toda a nação, para todos nós. Os 4 momentos decisivos do orçamento. A característica principal da demarquia Repadi, que é a verdadeira democracia, ou seja, representativa, participativa, distributiva, se apresenta de modo transparente e indubitável na participação social antes, durante e depois do processo de elaboração e execução dos orçamentos. Democracia sem esse requisito, gente, é uma farsa.
Do primeiro ao último instante do processo de elaboração e execução dos orçamentos, ocorrem 4 momentos de suma importância, nos quais a nação, que somos nós, jamais deverá deixar de se fazer presente para ser ouvida, opinar e decidir. Esses 4 momentos são exatamente: primeiro momento, dimensionamento do orçamento. Segundo momento, definição das prioridades. Terceiro momento, distribuição dos recursos, o rateio, o famoso rateio dos recursos. E o quarto momento, o cumprimento das metas. Vamos ver o que é que isso quer dizer. Primeiro momento, dimensionamento do orçamento. Já vimos que os recursos dos orçamentos não têm limites, salvo quando fixados pelo consenso de todos nós, que somos a nação, ou seja, nós que deveremos decidir o limite do orçamento. Convém esclarecer porque a fixação desses limites devem se submeter a uma decisão emanada do consenso da nação, ou seja, de todas as nossas opiniões. As razões para tanto são óbvias. Primeiro, porque sendo suficiente o dinheiro do orçamento, nos convém saber se não está sendo travado o nosso acesso a esses recursos e benefícios. E segundo, porque as restrições, ou seja, as travas, dão causa à nossa inaceitável exclusão econômica e social. Aqui, convém deixar bem claro que, quando falamos de exclusão econômica e social da nação, estamos falando do governo deixar você, eu, nossas famílias de fora, né, na hora de repartir o bolo do dinheiro, dos créditos e demais benefícios das políticas públicas do Estado. Por exemplo, se a nação precisa de um orçamento de 10 trilhões e o governo, sem consultá-la, resolve prefixar o orçamento em apenas 2 trilhões, isso significa dizer que o governo, com essa decisão autocrática, já está deixando de fora, ou seja, excluídos econômica e socialmente, 80% de nós que somos a nação. Vejamos como é que isso acontece. Imaginemos que a nação brasileira, que está aí representado várias pessoas, né, estivesse necessitando, como de fato está, e talvez até demais, estivesse necessitando de 10 trilhões de reais. Valor este indispensável ao atendimento das suas necessidades básicas. Ali você está vendo as pessoas que estão precisando de 10 trilhões de reais. A população brasileira, 200 milhões de pessoas, estão precisando de um orçamento de 10 trilhões de reais. Todos sabemos que existe um bolo de dinheiro muito maior que esse valor de 10 trilhões. E, portanto, o suficiente para atender com sobras todas as necessidades básicas da nação. Está aí representado o bolo do dinheiro. Ali, as pessoas, aqui o bolo do dinheiro. Na hora de repartir o bolo do dinheiro, assim estão agindo os governos a serviço do pacto das elites, dos banqueiros e das transnacionais. Ali você está vendo representado G, governo, T, transnacionais e B, banqueiros. Ali com o dinheiro que está ali, né? E aqui está a população. Na hora de fazer a partilha desse bolo, como está acontecendo esse procedimento, essa repartição? Os opressores ficam com 80% do dinheiro. E os oprimidos, que é 20% da nação, ficam com 20% do dinheiro. E os excluídos, 80% da nação, fica de fora, sem direito a nada. Essa é um problema sério de repartição de riquezas, né, que está acontecendo e começa exatamente no momento do dimensionamento do orçamento, da sua forma de partilha. O resultado ficaria os opressores no topo
eles não representam, é quase 0% da população, governo, transnacionais e banqueiros, certo? Representa 0,00001, sei lá, muito pouco da população, fica com 80% dos recursos. 20% de oprimidos, disputando os 20% de recursos. Essas pessoas ficam oprimidas exatamente pelos opressores e por outros fatores que lá na frente nós vamos explicar melhor como é esse tipo de opressão. E 80% excluídos, sem direito a nada e disputando uma vaga de oprimido. Veja que coisa. Os excluídos vivem sonhando com uma vaga de oprimido. Veja que situação nós chegamos. A criminosa e inaceitável política de exclusão econômica e social induz o individualismo, né? E com ele uma competição louca e predatória, uma verdadeira guerra fratricida, em que muitos lares são desestruturados na luta injustificável pela sobrevivência e, pasmem, na miséria. Sobreviver na miséria, ainda tem esse detalhe. Lamentavelmente, isso é o que está acontecendo no Brasil e em todo o planeta, onde os governos cooptados pela coisa, a coisa é a coligação das oligarquias internacionais, S.A., e a serviço da oligarquia financeira dos bancos, manipulam a lei da oferta e da procura de capital, cometendo contra as nações o crime hediondo da exclusão econômica e social. Certamente, se os governos cumprissem as suas obrigações e de modo transparente nos consultasse, ou seja, consultasse a nação, para saber se nós concordávamos com as suas decisões autocráticas e irresponsáveis de nos condenar à exclusão econômica e social, receberiam de todos nós um sonoro não. Eis porque a prévia consulta à nação, para que se conheçam as suas demandas, é imprescindível a excelência na gestão dos orçamentos, em especial na fase dos seus dimensionamentos, pois só assim teremos demarquia, que é a verdadeira democracia, né? Onde nós participamos, vemos as riquezas distribuídas, né? E as oportunidades todas colocadas para que todos nós possamos usufruir da liberdade. Por outro lado, a gravidade da exclusão econômica e social imposta pela coisa, vou repetir, a coligação das oligarquias internacionais, S.A., com a cumplicidade dos governos. Se os governos não fossem cúmplices, isso não estaria acontecendo. Vem causando um imenso prejuízo para toda a nação brasileira, e eu diria para toda a humanidade. Este crescente prejuízo, entre outras, se manifesta das seguintes formas. Economia estagnada, ou seja, o país com o pé no freio está privado de se desenvolver, facilitando a invasão estrangeira das transnacionais. Vem as empresas transnacionais, estão invadindo nossa economia, porque o país está com o pé no freio, né? Os nossos empresários estão freados, brecados pelos nossos governos. As nossas riquezas desnacionalizadas, ou seja, as nossas riquezas estão sendo entregues a empresas transnacionais a preços vés. A nação condenada à miséria, desemprego, subemprego e subdesenvolvimento, miséria e escravidão. Os prejuízos econômicos e financeiros que a cada dia se acumulam de modo avassalador e as consequências nefastas que disso decorrem, como, por exemplo, o trabalho escravo, a miséria, a prostituição infantil, os acidentes, a criminalidade, as drogas, o tráfico de pessoas, a desestruturação familiar, entre outras tantas mazelas, são os frutos do subdimensionamento orçamentário, ou seja, de fazer o orçamento menor do que as nossas necessidades, que é a pior de todas as formas de corrupção, que nós chamamos de a macrocorrupção. A macrocorrupção é a pior de todas as formas de corrupção, porque atinge de modo indiscriminado grandes contingentes populacionais e até nações inteiras. Ela coopta governos, enfraquece os estados e os distancia das nações para usurpar-lhes os direitos e as riquezas humanas e naturais.
ela se manifesta nas reuniões de cúpula dos integrantes do G8, que a serviço da coisa ignoram a soberania das nações, prefixam os limites dos seus orçamentos, subdimensionando-os, ou seja, tornando-os pequenos, para assim condená-las à exclusão econômica e social, à miséria e à escravidão. Vejamos como isso ocorre. Na hora de decidir sobre o dimensionamento e partilha do orçamento monetário mundial, que é o grande bolo do dinheiro, o G8, a mando da coisa, assim procede. Para nós, emissão de moeda livre; para o resto do mundo, a política dos 80-20. Com essa política, você vê os 8 países mais poderosos reunidos, né, decidem que ficam com 80% do dinheiro na mão. E através dos seus opressores, ou seja, governos transnacionais e banqueiros, né, começam a impor esta política a todas as nações. Enquanto isso, as outras nações do mundo, né, ficam com 20% do dinheiro, formando uma grande legião de oprimidos. A exclusão econômica e social de 80% de pessoas, formando uma grande legião de excluídos, é o resultado da política 80-20 do G8, que nós chamamos de a macrocorrupção. É exatamente por conta dessa macrocorrupção que os empresários dos países do G8 recebem incentivos e créditos abundantes dos seus governos e vão para outros países, como o Brasil, por exemplo, fazer concorrência desleal com os empresários nacionais, que não recebem dos nossos governos igual tratamento. Por essa razão, nossos empresários vivem todos praticamente quebrados, em grande dificuldade, sem poderem se desenvolver, porque o Estado não está cumprindo o seu papel de gestor ético dos recursos nacionais. A partir de quando conhecemos o custo de vida de um ser humano, sabemos exatamente quanto cada um de nós necessita consumir para atender às nossas necessidades básicas. Com isso, fica muito fácil saber quanto é a necessidade de consumo de uma nação e de toda a humanidade. O conhecimento dessa informação tanto pode servir para o bem como para o mal. Por exemplo, se no planeta predominasse a demarquia, ou seja, a verdadeira democracia, onde todas as pessoas participassem da elaboração dos orçamentos, certamente o orçamento mundial, eticamente dimensionado, atenderia a todas as necessidades básicas das nações, o que tornaria feliz a humanidade. No entanto, a cada dia fica mais evidente que um pretenso governo mundial, exercido por uma oligarquia tirana, vem usurpando a soberania e as riquezas de muitas nações, mediante a imposição do subdimensionamento dos orçamentos, prática essa que se torna possível, ou só se torna possível, com a anuência de governos incapazes e ou corruptos. A macrocorrupção, na prática, tem a seguinte mecânica. Primeiro, os governos corruptos acatam a política dos 80-20, do G8, que cumpre uma decisão da coisa. Essa política estabelece que 20% da sociedade participará da distribuição das riquezas, enquanto 80% será excluída, jogada no lixo, no esgoto. É esta a política do 80-20. Segundo, para garantir a eficácia da política dos 80-20, a oligarquia financeira internacional impõe às nações o subdimensionamento dos seus orçamentos primários. Por exemplo, se a necessidade de consumo de uma nação requer um orçamento de 100, o governo decide orçar no máximo 20. Ou seja, o destino da nação já está selado nessa simples decisão, que é uma decisão política. Para tanto, restringe a emissão de moeda, provocando escassez artificial de capital em circulação na economia. 4. A escassez artificial de capital provoca a elevação das taxas de juros e a contenção do crédito. 5. A elevação das taxas de juros, que já beneficia diretamente
a oligarquia financeira, quando associada à contenção do crédito, descapitaliza e fragiliza a todas as pessoas físicas e jurídicas, no caso as médias, pequenas e microempresas nacionais e todos nós enquanto cidadãos. Descapitalizadas e fragilizadas pelos efeitos dessas medidas, principalmente pelas dificuldades de acesso ao crédito, as pessoas físicas e jurídicas, médias, pequenas e microempresas, são submetidas a 2 tipos de concorrências desleais. A primeira delas, de procedência interna, é patrocinada pelos apadrinhados dos governos corruptos, que são por eles beneficiados com crédito abundante, isenções tributárias e preços livres, entre outros incentivos. E a segunda, de procedência externa, patrocinada pelas transnacionais, apoiada pelos seus governos e pelos nossos governos corruptos também, através de crédito abundante, isenções tributárias e muitos outros incentivos, além da proteção dos seus monopólios para a prática de preços livres. Assim, a nossa economia está sendo desnacionalizada. As nossas riquezas naturais vendidas a preços vis, trocadas por papéis vindos do estrangeiro. Tudo isso porque os nossos governos entreguistas não têm pela nação um mínimo de consideração. Até quando vamos continuar tolerando isso? Peçamos a Deus que nos proteja e nos dê a serenidade necessária para resgatarmos a nossa soberania e acabarmos com a macrocorrupção de modo ordeiro e pacífico. Segundo momento da definição das prioridades. Os governos do sistema do mérito, embora cônscios da suficiência de recursos, de início aplicarão estrategicamente, priorizando simultaneamente o crescimento e o desenvolvimento econômico e social, visando ao atendimento das necessidades básicas da nação. O mecanismo das necessidades básicas e a sua influência no comportamento individual e social desaconselham priorizarmos investimentos para atender às necessidades básicas de autoestima e autorrealização da nação, enquanto desatendidas outras mais primárias, como as fisiológicas, de segurança, culturais e sociais. Já vimos isso em vídeos passados. Embora destinando os recursos necessários e suficientes ao bom desempenho e funcionamento de todos os setores da sociedade e da economia, isso será feito sem a ênfase atribuída aos setores indicados pela nação e por ela considerados prioritários. Pessoal, eu peço licença para dar uma melhor explicação sobre 2 palavras. Miséria e ignorância. São 2 palavras duríssimas, das quais não gostamos, porque ninguém, com justas razões, quer ser considerado miserável ou ignorante. Eu também não quero ser considerado miserável e ignorante, e acredito que você também não quer. E nós temos direito e temos justas razões para não querermos ser considerados miseráveis e ignorantes. Inicialmente, precisamos entender que uma coisa é ser, que é uma situação definitiva, e outra coisa é estar, que é uma situação temporária, passageira. Em sendo assim, estar na miséria não é ser miserável, do mesmo modo que estar na ignorância não é ser ignorante. Para não haver dúvidas, vamos deixar bem claro que quando falamos a palavra miséria, estamos nos referindo a um estado em que uma pessoa se encontra sem o dinheiro necessário a que tem direito para adquirir todos os bens e serviços necessários para atender às suas necessidades básicas.
Quando falarmos a palavra ignorância, estamos nos referindo ao estado em que as pessoas se encontram sem o conhecimento de determinadas verdades a que tinham o direito de saber, quer porque não quiseram tomar ciência, quer porque não estão lhes escondendo essa verdade. Nesse sentido, podemos agora afirmar que nós, os donos de um país riquíssimos como o Brasil, somos muito ricos e inteligentes, mas os nossos governantes estão nos deixando na miséria, sem dinheiro, e na ignorância, sem a ciência de muitas verdades a que temos o direito de saber. Voltemos agora ao tema prioridades, onde vamos nos referir às palavras miséria e ignorância, com esse sentido que acabamos de explicar. A estratégia do estabelecimento de prioridades se justifica por razões como esta. A realidade brasileira e do mundo atual é de muita ignorância e miséria, ou seja, muita gente sem dinheiro e sem ciência de muitas verdades a que tem o direito de saber. O gigantismo desses males reclama ações emergenciais e hercúleas, que sejam ao mesmo tempo excelentes e sustentáveis, isto é, que sejam adotadas medidas que tragam resultados imediatos e que esses resultados sejam definitivos. A excelência e a sustentabilidade das ações dos governos deverão atacar frontal e simultaneamente o ciclo vicioso da ignorância e da miséria, para que, uma vez quebrado, se extermine de uma vez por todas a perniciosa alimentação e realimentação dessas mazelas que acontecem da forma a seguir. Você tem aqui o ciclo vicioso da ignorância e da miséria. Lá em cima você tem a ignorância, a raiz de todo o mal. A mãe de todos os males começa com a ignorância. E a ignorância, ela induz o individualismo. O individualismo induz a corrupção que induz a injustiça induz a violência, e a violência gera a miséria, né? E a miséria realimenta a ignorância novamente, formando um ciclo vicioso da ignorância e da miséria. Veja você que individualismo é filho da ignorância. A corrupção é neta da ignorância. A injustiça é bisneta da ignorância. A violência, trineta da ignorância. E a miséria, tataraneta da ignorância. Portanto, a corrupção é filha do individualismo, a justiça é filha da corrupção, e assim por diante. Então, quebrar esse ciclo vicioso é essencial para nós sairmos dessa situação. O sistema do mérito vem mostrar a porta de saída, está mostrando. É preciso que vocês tenham sua perseverança, um pouco de paciência e vão acompanhando os vídeos para entenderem como nós vamos resolver de uma vez por todas essa questão e quebrar o ciclo vicioso da ignorância e da miséria. O tratamento contra a ignorância é o conhecimento. Tratamento este que se faz através da educação. O que cura a miséria é a riqueza, adquirida com dinheiro, meio, ganho com trabalho na economia. A riqueza combate e extermina a miséria. O conhecimento facilita o combate e evita a recidiva do mal. A necessidade do tratamento contra a ignorância, que é o conhecimento, sugere que priorizemos a educação. A aquisição do remédio que cura a miséria e que é a riqueza, nos sugere que priorizemos a produção de riquezas. Por essa razão, os governos do sistema do mérito iniciarão adotando duas prioridades, a saber, uma prioridade econômica para a produção de riquezas, para a cura e o extermínio da miséria, e uma prioridade social, produção de conhecimento, que é a educação, para a cura e o extermínio da ignorância. Admitamos que a nação definiu como prioridades econômicas a agricultura e como prioridade social a educação. Admitamos que
para cada uma dessas prioridades, foi atribuído como valor a ser destinado a cada uma delas, respectivamente, 25% do orçamento monetário e 25% do orçamento fiscal. Vejamos como os quadros a seguir ilustram no orçamento monetário a prioridade econômica e no orçamento fiscal a prioridade social. Vamos ver primeiramente o orçamento monetário, né? No momento de definição da prioridade econômica, né? Onde nós vamos ver também o setor prioritário recebendo 25% do orçamento. Nós temos aqui a fonte de recurso, Casa da Moeda, orçamento monetário. O mecanismo distribuidor antes da escolha da prioridade. Ali você está vendo que os recursos estão ali, 25% destinado ao setor primário, 25% ao setor secundário e 25% destinado ao setor terciário. E 25% será destinado ao que foi escolhido como prioridade econômica. Tá? Como ficaria essa demonstração depois da escolha da prioridade? Então, teríamos, após a escolha da prioridade, o setor primário escolhido como prioritário recebeu os 25% de prioridade, ficando, portanto, recebendo 50% do orçamento. É assim que se trabalha, que se dimensiona o orçamento e se define prioridade. No orçamento fiscal, no momento da definição da prioridade social, o setor prioritário receberá, por exemplo, 25%. Foi o nosso exemplo, né? Então, nós temos o quê? A fonte do orçamento, o mecanismo distribuidor antes da definição da prioridade. Ou seja, do total do orçamento, 75% vão para os gastos do governo e 25% para ser aplicado na prioridade social. Como no nosso exemplo foi excluído a educação, depois da prioridade como fica? 25% da educação, mais o percentual que já estava estabelecido para ela no orçamento, portanto a educação vai receber 28,5% para custeio da educação adotada como prioridade social. Normalizada a área considerada prioritária, fixa no orçamento uma importância necessária à sua manutenção e convida-se a nação para que escolha a nova prioridade. E assim, passo a passo, se promove o crescimento e o desenvolvimento econômico e social de uma nação. Uma vez atendida às suas necessidades básicas, fisiológicas de segurança, aí sim, a nação pode seguir sua jornada evolutiva, de modo lúcido, ordeiro e sustentável, para atender às suas necessidades de autoestima e autorrealização e alcançar a plena felicidade, o progresso e a paz. Voltando ao tema, chamamos a atenção para o fato de que as palavras prioridade e recurso, e aqui recurso significando dinheiro, em se tratando de gestão orçamentária, são palavras indissociáveis. Portanto, todas as vezes que falarmos a palavra prioridade, devemos associá-la à ideia de dinheiro, ou seja, maior quantidade de dinheiro destacado nos orçamentos para ser aplicado em uma determinada atividade que for definida como prioritária. E se nos for perguntado quanto será essa quantidade maior de dinheiro, a resposta será: depende do que a nação estabelecer como tamanho do orçamento, percentual atribuído à prioridade, dimensão do problema a ser enfrentado e o tempo necessário à sua solução definitiva. Na prática, a prioridade diz claramente para onde deve se dirigir o foco da atenção primária do governo. E essa atenção deverá ser decidida sempre, ouvindo-se previamente a nós, que somos a nação. A pergunta inevitável a ser feita, em se tratando de prioridade, é a seguinte: por que a definição da prioridade deve passar previamente pelo nosso crivo, que é o crivo da nação? A resposta é simples e óbvia.
Estamos falando de dinheiro, gente. E muito dinheiro que pertence à nação, pertence a nós. Ora, se esse dinheiro vai ser usado, nada mais justo e natural do que se perguntar e se pedir autorização ao seu dono, que somos nós, a nação, antes de se tomar qualquer iniciativa nesse sentido. No Brasil, os governos têm ousado fazer pouco caso dos direitos e interesses do dono do dinheiro, que é a nação brasileira. E de modo irresponsável, vem a revelia dos interesses nacionais, definindo como prioridade no orçamento da União o interesse dos banqueiros. O quadro a seguir, publicado pela Auditoria Cidadã, nos dá uma clara ideia desse escândalo que vem acontecendo há bastante tempo, sem que os nossos governos, deputados e senadores, tomem providências no sentido de coibirem essa corrupção que denominamos corrupção no atacado. Vejamos, aí está o orçamento da União de 2012. 2013 não é diferente, não está muito diferente do que vamos mostrar agora. Mas para vocês terem ideia, aquele campo verde, 18,22% de todo o orçamento é destinado à Previdência Social. Já vimos ali um problema. Um orçamento secundário já está consolidado com outros orçamentos, e isso é um problema que precisamos ver. Por que razão estão fazendo assim? Aquele bolo total, o total do orçamento de 2012, é, portanto, de 2.150.458.867.507 reais. Tá? Desse 2.150 bilhões, 1 trilhão está sendo destinado aos banqueiros, recebendo, portanto, 47,19. Vejam só que todos os estados e municípios brasileiros estão recebendo esse orçamento 9,37%. Todos os estados e municípios, 9,37%. A Defesa Nacional, as nossas Forças Armadas, estão recebendo 1,59%. A Segurança Pública, 0,43%. A Saúde, 3,98%. A Educação, 3,18%. Professor, fazer greve? Para quê? Está aí, está selado. O nosso destino, o destino da educação, está selado na elaboração do orçamento. Consegue uma mixaria de aumento, às vezes, numa greve, e depois os preços sobem, por causa dos preços livres, e aí vai tudo de água abaixo novamente, tem que fazer nova greve, prejudicando, inclusive, a educação. Enquanto isso, os banqueiros recebem 47,19%. 1 trilhão e 14 bilhões é destinado aos banqueiros. Ou seja, a prioridade no orçamento da União está passando por cima de todas as prioridades sociais, econômicas, etc., exatamente para atender um interesse de um grupo minoritário que sequer se identifica, nós sequer sabemos quem são os nossos verdadeiros credores. Observemos que a prioridade está sendo os interesses dos banqueiros, pois os nossos governos os estão considerando mais importantes do que os interesses de toda a nação. Ou seja, nós só somos importantes na hora de chamarmos nós para votarmos, e o ano que vem uma eleição. Vamos ser chamados. Aí nós somos importantes. Mas na hora de definir a prioridade, quem é importante são os banqueiros. Certamente que financiam as suas campanhas. Isso precisa ser dito, toda a nação precisa saber dessa verdade. A realidade refletida no orçamento da União justifica por quê? A participação popular durante a elaboração dos programas governamentais, no momento da escolha da prioridade, é de fundamental importância para o sucesso da ação do Estado, visando o crescimento e o desenvolvimento econômico e social e, principalmente, para o combate à corrupção. A participação popular, portanto, mais uma vez, se apresenta como uma das premissas indispensáveis para que haja a tão esperada demarquia repadê,
Demarquia Repadi, quer dizer representativa, participativa, distributiva das riquezas e das oportunidades. Porque essa é a verdadeira democracia. Evidentemente, essa participação popular não deve ser eventual ou esporádica. Ela precisa ser contínua, intensa, de tal sorte que não haja descontinuidade das ações do Estado, nem tampouco o barco ande à deriva ou à revelia da vontade nacional. Para tanto é que existem os partidos políticos, cuja função primordial é organizar os cidadãos, esclarecê-los para o exercício ético, pleno e soberano dos direitos subjetivos e objetivos, bem como dos deveres e obrigações inerentes à cidadania e ao poder político. O partido político, que não tem isso como objeto social e meta primordial, não presta, simplesmente não presta, não serve, não pode ser considerado um partido democrático e principalmente honesto, porque está recebendo recurso da nação para cumprir este papel e não está fazendo. Portanto, o partido que não cumpre isso, não presta, é desonesto. Esta é a realidade do que nós estamos afirmando. Em se tratando de política, esclarecer e organizar os cidadãos é a preocupação número 1 do sistema do mérito, quando apresenta a semente da estruturação de um novo modelo político, porque o atual, vinculado ao sistema Sococa, está completamente corrompido, não atende às necessidades da nossa nação nesse início de terceiro milênio. Terceiro momento da distribuição dos recursos. O sistema do mérito, para que se ponha em prática a verdadeira democracia, que é a Demarquia Repadi, recomenda-se que após a decisão da nação, o processo de fechamento dos orçamentos de investimentos sigam os seguintes passos. Primeiro passo, somam-se todas as demandas apresentadas pela sociedade e colhida através de representantes legítimos para que se dimensione o tamanho do orçamento. Ou seja, era importante que nossos representantes batessem nas nossas portas, assim como eles batem nas nossas portas na hora de pedir o voto. Mas bater nas nossas portas para saber quais são as nossas necessidades de emprego, de habitação, de alimentação, de salário, de saúde, de educação, para levar de cada um de nós as nossas necessidades. E aí sim, leva-se todas essas necessidades para somar, vai dar a necessidade da nação. E assim que se dimensiona o tamanho do orçamento. Segundo passo, destaca-se do valor total do orçamento a importância a ser destinada à prioridade, multiplicando-se o percentual definido para a prioridade pelo valor total do orçamento agora já conhecido. Terceiro passo, subtrai-se do valor total do orçamento a importância destinada à prioridade e, em seguida, procede-se ao rateio do saldo remanescente. Assim, imaginemos aqui o orçamento monetário, no momento da definição da prioridade. O setor prioritário foi definido como sendo 25% do total do orçamento. E aí, nós temos aqui a fonte, nós temos aqui o mecanismo distribuidor e nós temos aqui o rateio dos recursos antes da escolha da prioridade. Então, setor prioritário está ali, 25%. E agora, 25% para o setor primário. Investimento de 25% para o setor secundário, para a indústria. Investimento de 25% para o setor terciário, que é o setor de serviços. Muito bem. Até aqui, nós fizemos o rateio dos recursos, destacando primeiro a prioridade. O valor total do orçamento, 100. Está escrito ali embaixo. O valor total do orçamento, 100. Agora, depois do rateio dos recursos, após a escolha da prioridade. E aí, o que acontece? Foi escolhido o setor primário como sendo
o setor prioritário, então ele passa a somar a prioridade com o que já estava destinado a ele, e aí o resultado, investimento do setor primário, 50%. Investimento da indústria, 25%, e investimento do setor de serviço, 25%. Somados os quatro, exatamente o total do orçamento, 100%. Assim é que deveríamos proceder na definição da prioridade e rateio dos recursos. Do mesmo modo, conhecendo a estrutura organizacional do Estado, os governos, após definida a prioridade social e o percentual a ela destinado, distribuirá os recursos necessários ao alcance da excelência em todas as suas áreas de atuação, conforme a decisão emanada da nação. E assim é que vemos o orçamento fiscal, na definição da prioridade. Você tem as fontes de recurso do orçamento, você tem o mecanismo, está ali, o valor total do orçamento 100, e aí o que acontece? O rateio dos recursos antes da prioridade, está lá, prioridade 25%, e os demais setores distribuídos 2,5% ou 3,5% para cada um deles. Está lá a distribuição. Muito bem. Depois de definida a prioridade, escolhida a prioridade como educação, o que é que acontece? Nós vamos ver que os 75% é para todas as despesas, inclusive os 3,5% da educação. Está ali, 75%. Muito bem. O rateio dos recursos após a escolha da prioridade ficaria como? 71,5% para os outros gastos e a educação receberia, portanto, 28,5%. Somaria os 3,5% de antes com os 25%, porque ela foi escolhida como prioridade. E assim é que se define prioridade social. Como podemos observar, a impressão que temos é que a elaboração dos orçamentos começam com os seus dimensionamentos, seguidos da definição das prioridades e, por fim, a distribuição dos rateios dos recursos remanescentes. Essa é a impressão que nós temos pela demonstração que fizemos. Mas veja só, gente, isso foi uma apresentação didática. No entanto, é preciso entender que esta sequência que nós apresentamos é a sequência errada adotada pela oligarquia, sempre que se dedica à elaboração dos seus orçamentos autocráticos, impostos de cima para baixo, nos quais a participação social é completamente esquecida. Esse método, no entanto, pode ser até utilizado, mas apenas como anteprojeto a ser submetido ao crivo e posterior aprovação da nação, sendo essa a condição essencial para que haja demarquia, que é a verdadeira democracia. Ou seja, podemos pegar um modelo padrão, e colocarmos para começarmos, a partir desse protótipo, fazer as necessárias modificações. Isso é a nação fazer, somos nós que temos que fazer isso. Em verdade, na demarquia, a verdadeira democracia, os orçamentos sempre são participativos e democráticos. Em sendo assim, as suas informações sempre partem das necessidades e demanda dos cidadãos, que são a nação, na direção do Estado. Ou seja, ela emana da sociedade para o Estado e não do Estado para a sociedade. Ou seja, primeiro os cidadãos, que são a nação, apresentam suas necessidades e demandas para que o Estado as inclua nos orçamentos e trate de providenciar os recursos necessários aos seus atendimentos. Esta é a única e correta forma de elaboração de um orçamento participativo e democrático, em consonância com o princípio das fontes orçamentárias ilimitadas. Haja visto que prefixar limites para as fontes orçamentárias implica, a priori, na inaceitável exclusão econômica e social da nação. Ora, se nós vamos elaborar um orçamento e já definimos o tamanho desse orçamento, olha, sem saber se é suficiente para atender as pessoas, nós estamos colocando a priori, excluindo a priori, a participação da sociedade nesse orçamento. Portanto, primeiramente se ouve a sociedade, depois é que se elabora o orçamento. O Estado, compete ao Estado e buscar todos os recursos necessários que são suficientes para atender às demandas da sociedade. E não esqueçamos jamais que quando falamos da inaceitável exclusão econômica e social da nação, estamos falando do governo deixar você, eu, nossas famílias de fora. De fora, gente. Na hora de repartir o bolo do dinheiro, dos créditos e demais benefícios das políticas públicas do Estado. Ninguém pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora.
nem pode aceitar que seus familiares fiquem de fora, que seus amigos fiquem de fora, que seus vizinhos fiquem de fora. Todos temos que participar, todos temos direitos. E os recursos são suficientes para atender a todas as cidades. Não precisamos ficar competindo, não ficamos precisando derrubar uns aos outros para conquistar. Não precisa isso. Há recursos suficientes, desde que nós coloquemos o exercício da cidadania acima de todos os outros interesses mesquinhos do nosso dia a dia. Políticas públicas diretas e políticas públicas indiretas. Muito bem. No momento da distribuição dos recursos orçamentários, importa alertar a nação para que permaneça atenta aos tipos de políticas públicas adotadas pelos governos nos repasses dos recursos, ou seja, do dinheiro dos orçamentos. Como é que esses recursos vão chegar para nós? Como é que ele vai nos repassar esses recursos? Precisamos ficar atentos. Essas políticas públicas podem ser de duas espécies a saber: políticas públicas diretas e políticas públicas indiretas. Vamos ver as políticas públicas diretas. Nas políticas públicas diretas, o Estado faz chegar de modo direto aos cidadãos os recursos do orçamento em forma de dinheiro ou créditos. Olha, dinheiro ou crédito direto nas nossas mãos. De posse desses recursos, são os cidadãos, nós, quem decidimos livremente sobre a melhor forma de como utilizá-los. Tá? Assim é que é para ser. Com esse tipo de política, os cidadãos não ficam subjugados aos governos corruptos, como se estivessem devendo ou pedindo favores, principalmente aqueles que, de modo useiro e vezeiro, se locupletam dos recursos do Estado para a autopromoção política e pessoal, como se estivesse sendo o salvador da pátria, dando migalhas e cobrando grande reconhecimento. Não é assim. Além da liberdade dos cidadãos poderem livremente decidir sobre a melhor forma de aplicação dos recursos que por direito lhes pertencem, são inúmeras as vantagens das políticas públicas diretas em todas as áreas. Se não vejamos. Na economia, o crédito pleno público permitirá aos empresários investirem com mais segurança nos seus negócios, porque estarão livres da burocracia e da perda de tempo causada pela escassez artificial de capital. Vão ter liberdade para exteriorizar os seus talentos, as suas capacidades, sem precisar de favor de ninguém. Todas as compras feitas pelos comerciantes à indústria e à agricultura e vice-versa serão pagas à vista, cash, ou seja, no ato da compra, do recebimento ou mesmo, a depender do caso, antes do recebimento das mercadorias. C. Todas as compras e contratações de serviços feitas pelos consumidores, pessoas físicas ou jurídicas, sejam ao comércio e demais prestação de serviços, à indústria ou à agricultura, também serão pagas à vista, cash. Não tem burocracia duplicada, promissória, não tem essas coisas. Dinheiro, pá, puf, pagou. Na educação, o crédito pleno público permitirá aos educadores construírem escolas modernas e bem aparelhadas para prestarem serviços educacionais do mais alto nível. Ou seja, eles terão crédito, né, para construir as escolas de alto nível, né, escola de alto nível, e prestarem também os melhores serviços educacionais à sociedade que tanto precisa. Por outro lado, todos os cidadãos, agora na posse de recursos suficientes, ou seja, com dinheiro no bolso, né, fiscalizarão e escolherão livremente as escolas que prestarem os melhores serviços educacionais. Então não tem essa história de escola pública, favor de governo, isso não funciona. O que funciona é a liberdade de escolher o que me convém, o que nos convém, o que lhe convém a nossos filhos. Isso é o que funciona. Na saúde, os profissionais dessa área construirão e aparelharão todos os seus estabelecimentos de saúde
com todos os recursos modernos e necessários a uma prestação de serviços da melhor qualidade possível. Enquanto isso, todos os cidadãos, com dinheiro suficiente no bolso, escolherão livremente e fiscalizarão todos os serviços e os profissionais da área que prestarem melhores serviços de saúde, mediante pagamento. Pois não, se o médico presta o serviço, paga o médico. Por que o médico vai ter que ficar dependendo de plano de saúde, de SUS, de isso, daquilo? Não é isso. Isso não é saudável. Isso não é uma economia saudável. Isso está sendo feito no Brasil para atender as imposições, a corrupção instalada, tanto a corrupção macro como a corrupção no atacado e também a corrupção do varejo, da qual falaremos daqui a pouquinho. Afora inúmeras outras vantagens que oportunamente apresentaremos quando da apresentação dos vídeos componentes da temática C, que nos explicarão sobre programa de governo. Fique atento, vamos ver tudo isso. São outras vantagens das políticas públicas diretas. Exemplo de política pública direta no Brasil nos últimos tempos é o Bolsa Família. Aliás, uma das poucas políticas públicas dignas de menção. Porque aponta na direção certa. Não é que ela esteja certa, mas ela aponta na direção certa. Não obstante os erros, né, e também as críticas dirigidas a esse programa. Quanto ao Bolsa Família, mais adiante, nos futuros vídeos, nós voltaremos ao tema, apresentando nosso ponto de vista, detalhando os pontos altos e baixos, seus acertos e erros. Por enquanto, deixamos para reflexão as seguintes perguntas. Todas as crianças do Brasil, sem exceção, estão sendo atendidas? E quando eu falo sem exceção, é filho do pobre, filho do rico, classe média, não interessa. Todas as crianças estão sendo atendidas? Esse dinheiro que tem sido passado às famílias é um direito das crianças e dever do Estado? Ou apenas mais uma caridade, um favor dos governos, a troco de vantagens políticas? O dinheiro passado às famílias está sendo suficiente para atender todas as necessidades básicas das crianças? Se está sendo insuficiente para atender às necessidades básicas das crianças, por que esse direito que vinha sendo violado continua sendo violado? Porque está passando uma ração, né? Se não está sendo suficiente, é apenas uma ração, é apenas uma parte. Ou seja, o direito da criança continua sendo violado. Quinto, se esse dinheiro é direito das crianças, dever do Estado, e está sendo insuficiente para atender todas as suas necessidades básicas, o valor devido não seria bem maior? Sexta pergunta. Em sendo o valor devido bem maior, nesse caso, quem vinha e quem continua usurpando o direito das crianças, ou seja, a diferença que elas não estão recebendo. O sistema do mérito afirma e prova que esse é um direito das crianças e que o valor devido é muito maior, bem maior. Fique ligado e não perca o nosso retorno ao tema quando formos apresentar o vídeo da sexta temática que trata de programa de governo. Aguarde. Vamos voltar ao assunto. As políticas públicas diretas são as preferidas da demarquia, que é a verdadeira democracia, porque são éticas, incentivam a manifestação das vocações, estimulam e libertam os talentos, respeitam os direitos e diferenças individuais. Vejamos as políticas públicas indiretas. Nas políticas públicas indiretas, o Estado, de modo indireto, destina aos cidadãos recursos do orçamento através de serviços públicos prestados diretamente por ele ou por terceiros por ele credenciados. O grande problema das políticas públicas indiretas atualmente é que os governos corruptos delegaram atribuições privativas e indelegáveis do Estado, esvaziando-o das suas funções primordiais
para as quais ele foi constituído. Por exemplo, atribuição delegada número 1. Os governos, enquanto gestores da economia, jamais poderiam delegar o controle da oferta e da procura de capital aos banqueiros, pois bem sabem que eles, os banqueiros, são partes interessadas, o que implica em 2 graves erros. Primeiro, o esvaziamento de uma das principais funções do Estado, que é controlar o fluxo contínuo de capital no sistema econômico sem interrupções. E segundo, a entrega do rebanho aos lobos, do nosso galinheiro aos cuidados de astuciosas raposas. Nossas galinhas dos ovos de ouro estão fritas na mão das raposas. Atribuição delegada número 2. Os governos jamais deveriam e poderiam, em prejuízo da sociedade e dos consumidores, delegar o controle de preços na economia, principalmente aos monopólios das empresas transnacionais, para atender os ditames do famoso neoliberalismo, pelas seguintes razões. A agricultura não pode ser escravizada pela indústria, nem esta pelo comércio e vice-versa, em nenhuma circunstância. Tampouco os monopólios, favorecidos pelos governos corruptos, podem ficar livres para burlarem as regras saudáveis da concorrência perfeita. A moeda, enquanto símbolo do trabalho, há que ser protegida contra a ação dos especuladores. Atentar contra a sua estabilidade são 2 crimes inaceitáveis, um contra a atividade econômica e outro contra a dignidade do trabalho. Os consumidores, cidadãos e cidadãs, precisam ser respeitados. Vagar pelo comércio e supermercados da vida, à procura de melhores preços, além do grande desperdício de tempo, é uma intolerável humilhação. Está na hora de darmos um basta na propaganda enganosa. Desviados do seu objeto social e das suas principais atribuições, os governos tentam, a qualquer custo, justificar as suas existências e importância, travestindo o ente estatal de Estado empresário e imiscuindo-se em atividades menores para as quais não reúnem os requisitos necessários. Como Estado empresário, que se propõe a prestar serviços públicos, por exemplo, nas áreas de educação e saúde, entre outras tantas, tem sido um verdadeiro desastre. Com a agravante de ter perdido completamente a autoridade moral necessária para fiscalizar e exigir que outras empresas do ramo o façam, em face do péssimo exemplo que tem dado. Com as suas famosas políticas públicas indiretas, os governos do Sococa é o sistema socialista, comunista, capitalista, uma coisinha só, não se acanham de, na hora de prestar os serviços públicos, só dão o que querem, quando querem, quanto querem, como querem, onde querem e quando bem quiserem. É assim que eles prestam serviços públicos. As políticas públicas indiretas são as preferidas da oligarquia, porque através delas se torna mais fácil a prática da corrupção e a manutenção da ignorância, da miséria e da escravidão dos governados. Quarto momento, o cumprimento das metas, que é exatamente o momento da execução orçamentária. Concluídas as fases do dimensionamento, da definição de prioridades e da distribuição, que é o rateio dos recursos, o orçamento, uma vez aprovado, está pronto para a sua fase final, que é a execução. Aqui, mais uma vez, se faz necessária a participação popular, para que se evite o expediente dos desvios de finalidades, dentre os quais se sobressai o mais comum, que é a corrupção, que denominamos corrupção no varejo. Tá? Vimos a macrocorrupção, vimos a corrupção no atacado e agora a corrupção no varejo. A corrupção no varejo é a que mais tem sido objeto da atenção social através das ONGs nos últimos tempos. Não obstante o empenho, né, dos combatentes desse tipo de corrupção, eles são muito empenhados nesse tipo de corrupção, os resultados obtidos têm sido mínimos
e pelas seguintes razões. Não por culpa deles, mas pelas seguintes razões. A forma como o combate à corrupção no varejo tem sido empreendido não tem logrado êxito porque a fiscalização é feita em cima de fatos consumados. Ou seja, quando a corrupção é descoberta, ela já se consumou. E o dinheiro público, qual fumaça, né, no ar, já foi dissipado pelos corruptos. Por outro lado, os combatentes da corrupção no varejo não têm, a priori, conhecimento dos recursos orçamentários, informações seguras e suficientes para realizarem com êxito as suas ações, os meios necessários para esse fim. E o pior, a garantia da integridade física contra a violência dos corruptos. Eles são ameaçados e até mortos, certo? Quando fazem o enfrentamento de um corrupto menor que está praticando corrupção no varejo na sua cidade. Os corruptos e principais autores da corrupção no varejo, em geral, são peixes que consideramos peixes médios e pequenos, tais como governadores de estado, prefeito municipal, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, secretários estaduais, secretários municipais, entre muitos outros servidores públicos de menor importância, né? Aliás, convém alertar aos movimentos de combate à corrupção do varejo e à nação que os grandes corruptos, devotados à corrupção no atacado e principalmente a Coisa, como patrocinadora da macrocorrupção, porque lhes convém, certamente já estão infiltrados nos movimentos de combate à corrupção no varejo. Os combatentes da corrupção no varejo, portanto, atenção, pois qual boi de piranhas pode estar sendo usados para desviar a atenção da nação dos imensos desvios do dinheiro público promovidos pela corrupção no atacado e muito mais pela macrocorrupção. Aí se fala de trilhões para lá. Adquira todos os vídeos. Faça a sua coleção completa dos DVDs originais e conserve-os com muito cuidado, tanto para consultá-los de vez em quando, como para exibi-los no trabalho, na escola e principalmente aos amigos e em casa, aos filhos, netos, parentes, enfim, a toda a família. Forme seu grupo de estudos. Aprofunde o seu conhecimento da verdade sobre a ética, a cidadania e a gestão, pois só assim seremos cidadãs e cidadãos livres de uma pátria livre e soberana. O conhecimento amplia a liberdade, que é o dom divino mais valioso que existe. Por isso, jamais devemos vendê-la ou trocá-la por nada desse mundo. Depois desse passeio pelos campos da economia e das finanças, onde conhecemos o sofisma da escassez das riquezas, o famoso pacto das elites, a corrupção nas suas três dimensões, macro, atacado e varejo, e a usurpação da nossa soberania pelas oligarquias, sob o beneplácito dos artigos 164 e 166, inoculados na Constituição Federal, poderemos chegar facilmente, entre outras, às seguintes conclusões. O Estado está muito debilitado. Os nossos governos, reféns da Coisa, têm sido muito fracos e conformados em serem apenas meios governantes, de apenas metade de um orçamento subdimensionado e amputado. Diante de tudo que foi apresentado nas temáticas 1, 4 e 5, que é esta, onde tratamos dos temas relacionados ao sistema, à economia e às finanças, restou-nos a certeza de que não devemos permanecer de braços cruzados, esperando que um milagre ocorra para nos livrar dessa embaraçosa situação. Fiquemos, pois, atentos, porque em breve vamos apresentar as premissas básicas de um programa de governo para pôr em prática, realizar aquilo que os nossos governantes até então não realizaram, quer porque nunca souberam, quer porque nunca quiseram realizar. Demos, pois, início à construção da demarquia, a verdadeira democracia. É chegada a hora para a qual todos, e você especialmente, estão convidados. Vamos para a festa.